Bom dia a todos. A gente está aqui mais uma vez em Araguari, uma região de café muito desenvolvida, então a gente traz sempre alguma informação, alguma coisa nova, mas a gente espera que vai ser de utilidade para vocês. A gente preparou aqui o tema meio geral, né, que é uma tendência quem está vendo na tecnologia de café. Muita coisa a gente não vai detalhar, porque já é objeto de outras palestras aí, né? Então, a primeira coisa, a gente botou uma parte introdutória aqui, que a gente tem visto a evolução da lavoura de café. Ela sempre tem uma fase de expansão e depois, em seguida, vem a retração, né? Então, isso a gente já está na cafeicultura já quase 50 anos, a gente tem visto isso. E o que é importante é a mola aqui que leva para expandir ou para retrair, que é o preço, o equilíbrio entre o preço e o custo de produção, né? Nós, atualmente, a gente vem, nesses últimos anos, numa fase de expansão, que vem plantando bastante café, está em expansão, o preço está ainda compensando, né, para quem tem boa produtividade. E os problemas climáticos nesses últimos anos, reduzindo a safra, ainda permite ainda a gente expandir, porque houve uma redução do potencial de produção, pelo menos por um período. Essa fase de expansão aqui, então a gente espera que ainda dure mais alguns anos, em função de uma previsão de aumento de consumo. Existem essas informações aí no mercado que hoje a gente está produzindo 150, 155, 157 milhões de sacas ao ano a produção mundial, mas deve crescer. Então aqui eu trouxe aqui esquematicamente, nós estamos aqui. Nós temos, eu estou vendo melhor. A gente teve uma redução de oferta, tem um aumento de preço, nós vamos tendo novos plantios, melhoria dos tratos, vamos aumentar a oferta. Uma hora nós vamos aumentar a oferta, um tanto que vai vir preço baixo, redução do poder de compra, redução dos tratos cafezais, eliminação de lavoura, e vamos voltar novamente em outra fase de expansão. Então a gente espera que essa fase de expansão, porque o produtor tem capacidade de plantar, de expandir, quer produzir mais, então é importante que ainda dure mais alguns anos. Esse último ano houve bastante plantio de café. Então o que a gente ocorreu? Desde a época que a gente trabalha café, meados da década de 60, a gente erradicou a lavoura, reduziu o parque cafeeiro, depois a gente financiou o plantio. Aqui teve um período, quando acabou a IC, deu uma queda de preço, deu uma redução no parque cafeeiro, e depois, com a melhoria do preço, vem aumentando. Hoje a gente tem quase 7 bilhões de pés de café, 6 bilhões, um pouquinho, em torno. A área cafeeira foi reduzida porque a gente reduziu o espaçamento, né? Então a gente tem mais ou menos isso. Hoje a gente ainda tem em torno de 320 mil hectares de café para entrar em produção, né? Como todo mundo está caprichando, esse tem um potencial de aumentar aí de 8 a 10 milhões de sacas, com o parque cafeeiro que ainda não está produzindo, né? A gente vem, depois eu vou mostrar em seguida, ele está com potencial médio de 47 milhões de sacas ao ano. Então ainda há uma expectativa, entrando essa parte que está em plantio, primeiro, segundo ano entrando em produção, pode aumentar aí de 8, 9 milhões de sacas, né? Então a gente tem aqui o parque cafeeiro que está quase 7 bilhões de pés, e a área cafeeira total 2,2, 2,3 milhões de sacas, de hectares, dos quais pouco mais de 300 mil ainda é café que ainda não está produzindo, né?
Aqui que eu falei, a gente vem com o aumento do parque, da capacidade produtiva, vou colocar aqui que fica melhor. Eu sou da era que é uma tela só, eu acredito que fica melhor para um público menor, mas em todos os casos, a modernidade hoje é várias telas, mas a gente vai se adaptar, né? Mas então eu vou começar a mostrar nessa aqui que fica melhor. Então a gente vem desde a década de 70, a gente vem com a média em torno de 20 milhões de sacas ao ano, nesse período de 10 anos, né? E aqui a gente já chegou, nesses últimos, praticamente 6, 7 anos, com a média quase chegando nos 50 milhões. Pela previsão da USDA, passa de 50. Pela previsão da Conab, fica essa média em torno de 47, essas últimas safras, né? A média geral do período de 60 até 2017 deu 29 milhões. Aqui a gente produzia, tinha muita geada, muita seca, erradicação, etc., né? Bem, então, dada essa introdução, para a gente saber o que é a tendência da tecnologia, a tecnologia ela tem que responder aos desafios, ou seja, os problemas que tem. Muitas vezes, as próprias universidades, aqui uma crítica, não liga muito para o problema que está ocorrendo. Cada um está estudando o seu negócio, mas a gente tem a tecnologia como um instrumento prático, né, para ser utilizado. Então, a gente tem o seguinte, primeiro desafio, e que tem tido problema com o custo do rendimento da mão de obra. Por isso, o desafio, a tendência é aumentar as práticas mecanizadas. Dia a dia está aumentando. A gente vai mostrar até na região montanhosa. Hoje a gente está tentando mecanizar. No Conilon está tentando mecanizar. Aqui a região já tem uma tradição muito grande de mecanização. O segundo problema e desafio é o custo de produção vem aumentando, então a gente tem que compensar com uma boa produtividade. Hoje a gente vem, quando a gente começou a trabalhar com café, era 8 sacos por hectare, 6. No Espírito Santo e Zona da Mata era 4 sacas por hectare, depois a gente veio para 12. Hoje nós estamos na média de 22 sacas, já é um nível, para a cafeicultura como um todo, já é um nível adequado, considerado bom. Mas, para o cafeicultor empresarial, tem que ser 30, 40 sacas, né? A propósito, a irrigação, os problemas de temperatura mais alta, estiagem, vem dificultando o alcance desse nível de produtividade. E a irrigação é uma prioridade. Todo mundo que tiver condições de irrigar, tiver água, o pessoal já falou aqui bastante, ainda vai falar, isso aí não tem o que discutir, né? E, ultimamente, os problemas de resistência, principalmente bicho mineiro, problema de broca, que não está tendo muito produto, desequilíbrio climático, então o controle é dificultado. Então, o que a gente precisa? E, no final, a gente precisa obter uma boa produtividade, racionalizar a administração dos custos. Então, esses que eu coloquei aqui em vermelho são os desafios que a gente tem que suprir, né? Então, o que é importante hoje? Renovar as lavouras, selecionar as melhores, recuperar ou substituir. Na substituição, hoje a gente tem que ainda considerar o sistema de cultivo, que envolve o espaçamento e a variedade. A variedade a gente está trocando gradativamente, a gente está trocando, vou mostrar em seguida. A pá de poda, hoje, ela tem que ser considerada como uma prática constante na lavoura, não é mais, eventualmente, para recuperar, mas também para manter. O manejo das pragas e doenças, mecanização dos tratos, como eu já falei. A nutrição, a gente tem bastante elementos para economizar, racionalizar. A irrigação, como eu já falei, e a melhoria da qualidade do café, a gente não vai tratar, mas é uma coisa que está... É um foco muito importante. Na renovação, tem que ser um processo constante. Como a gente mesmo, de vez em quando, tem que renovar, né, recuperar, para facilitar o trato e a colheita,
e para reduzir os custos de produção. Então, a gente tem que ter sempre lavoura nova. Hoje, aqui no Triângulo, aqui na região mecanizada, o pessoal, às vezes, até evita recepar, quer substituir a lavoura com menos tempo. O custo, a durabilidade de uma lavoura, antigamente, a gente queria 20 anos, 30 anos, 40 anos. Hoje, a gente reduziu esse período, está renovando em ciclos mais curtos, né? Através de poda, hoje o sistema de esqueletamento é muito usado, é muito útil, né? Para renovar a lavoura. Para redução do porte, na região que chove pouco, é uma maneira a gente reduzir o porte da planta, equilibrar mais o sistema radicular com a parte aérea. Isso aqui é na Chapada Diamantina, na Bahia, uma região que chove pouco. Na renovação, hoje, a gente tem tecnologia, inclusive tem demonstração aqui nas exposições aí. O normal, você juntar, meter o trator, né? Esqueletar, né? Para depois tirar a lenha. Mas hoje em dia a gente está fazendo um sistema, que aqui tem demonstrado aí, para eliminar o resíduo de uma vez, né? Então, para substituir a lavoura, é muito importante esse sistema de aproveitar o resíduo. Esse resíduo de uma lavoura adulta é, no mínimo, em torno de 500 quilos de NK2O e pelo menos uns 100 quilos de P2O5. Então, corresponde a uma adubação anual, pelo menos, se você analisar esse resíduo. Então, você vai incorporar, já vai começar a lavoura com um nível de nutrição adequado, né? Bem, nessa renovação é muito importante a gente ver o histórico da lavoura, se aquele talhão vem produzindo bem, a idade, né? O espaçamento, falha, alinhamento, as variedades estão adequadas, que às vezes a gente planta uma variedade e não dá certo. É igual um casamento, você demora a sair dela, mas acaba saindo, né? E aumento das pragas e doenças no sistema de raiz. Aqui na região está muito crítico, está avançando o nematóide paranaense, tá? Que é um nematóide mais complicado, que era um problema só da área do Paraná e São Paulo, da área de arenito, está se expandindo aqui no Triângulo e também agora tem vários focos no sul de Minas, né? E a localização é importante hoje, principalmente, às vezes você está muito longe da água, está num terreno muito declivoso, e hoje em dia, então, às vezes, você troca a lavoura pela localização. Então, você vai eleger 3 grupos de lavouras: as lavouras boas, a lavoura que você vai recuperar e as lavouras que você vai substituir, né? Então, na área de renovação, a gente vai falar em 2 coisas. O sistema de cultivo, que envolve variedade e espaçamento. Aqui a gente trouxe um histórico, como era o espaçamento. No passado, os ensaios lá do IAC, na década de 50, testava espaçamento de 600 a 1.600 plantas por hectare. A produtividade por área era baixa. Na época do IBC, na década de 80, a gente veio até 6.000 plantas, chegou a 40 sacos. E, ultimamente, a gente tem levado de 5 a 10 mil, testou até 20 mil, mas o ideal hoje está entre 5 e 10 mil plantas por hectare. Esse é um trabalho que o Santinato fez mais recente, lá em Luiz Eduardo Magalhães, onde foi testado de meio 1, 1,5 e 2 a distância entre plantas na linha. E com um sistema mecanizável, que ele colocou 3,75 constante. Então, à medida que você vai aumentando a distância entre plantas na linha, você vai reduzindo a produtividade por área. De 55 chega a 30, né? O que a gente plantava antigamente é 3,75 por 2 por 1,5, né? Isso é fácil de entender porque, na medida que você aumenta a distância na linha, você aumenta a produção por planta. Você parte aqui de 5, vem para 11 litros por planta. Mas a produção por hectare reduz, né? Isso é uma tendência em todas as culturas hoje, aumentar o stand de plantas por hectare. O café,
Mais ainda, a gente coloca isso, que tem algum consultor que gosta ainda de botar um metro, que acha que a planta tomba. De vez em quando, a planta que tomba é sinal que ela produz. E isso ocorre nas regiões mais quentes. E hoje, o tombamento da planta, a gente está controlando com um decote um pouquinho mais cedo, ela engrossa o tronco. Tem várias outras maneiras, né? Mas esse é a principal. O que a gente quer é produtividade, né? Aqui é um ensaio também aqui na região, que foi feito em Araxá, no campo lá da Capal, agora é da Copercitos, né? Então, a gente tem aqui, do período de 2008, 2012, depois a gente continuou, e aqui, 2013, 2016, aqui o mais importante, de 2008 a 2016. Então, a gente tem aqui, meio metro, 0,25, meio metro dá igual, então, pulou para 0,75, já diminuiu, para 1 diminuiu. E para Catuaí, e aqui para Caiá, né? Importante também ver que o Catuaí, na média dessas safras todas, produziu 48 e o Acaiá 37. Muita gente gosta e planta um pouco, pode plantar, o mononô pode plantar, mas ele tende a ser sempre menos produtivo que o Catuaí. O Catuaí tem a desvantagem da maturação mais desigualada, mais problema da colheita mecânica. Então, mostra que, à medida que a gente reduz o espaçamento, hoje a gente tem 3 sistemas que a gente indica. O sistema adensado para a região montanhosa, que a gente abriu um pouco aqui, até 2,5. O renque mecanizado, que é para a região aqui. E a gente está com um sistema que se usa nas 2 regiões, que é um semi-adensado para safra zero. Então, a gente reduz um pouco o espaçamento, porque a gente vai constantemente esqueletar. É um sistema que aumentou muito nesses últimos anos, nesse plantio. Por quê? No sistema de safra zero, a gente precisa ter uma população boa para safra alta, atingir 80, 90, 100 sacos, para ficar na média de 40 a 50. Quando a gente tem uma população pequena, a gente não consegue esse pique da safra alta chegar a 80, 90, 100 sacos. Então, por isso, um fator muito importante é o stand de plantas. Então, a gente aumentou aqui, reduziu em relação ao renque um pouco. Por quê? Porque constantemente você vai reabrir a lavoura. Então, não precisa que espaçamento 3,80, 2 metros, 4 metros, porque fica muito. Então, aí é um sistema do adensamento na zona da mata, lavoura pequena, 2 por meio, né? Esse aqui já é um sistema semi-adensado, ele está 2,5 por 70, substituindo lavoura velha. Esse é um material de catucaí resistente a nematóide exígua, porque vai colocando em cima. É no sul de Minas, um acaiá de 2,5, né? A zona da mata, a questão de topografia, região do norte de Minas, né? Como aqui mesmo, sul de Minas, o renque é um sistema muito bom, facilita toda a mecanização, desde o início, controle de mato, pulverização, a colheita, né, a colheita mecanizada, o sistema renque é muito bom, né? Aqui é no patrocínio, aí no Zé Carlos Grossi, para humilhar o pessoal lá de fora, que vê que é fácil, né, e colheita, né? Bem, então a gente falou sobre o sistema em si, que a gente tem basicamente 3 sistemas de cultivo: o sistema adensado, o sistema adensado e o renque mecanizado. Aí cada região, cada produtor, a área que vai plantar, a topografia, a variedade que vai usar, existe uma interação. Mas, no geral, a gente tem que sempre plantar junto de pé a pé, e a abertura de rua vai depender do sistema de manejo, que vai mais mecanização, menos mecanização, o proprietário pequeno, a topografia inclinada, etc., né? Bem, resumindo, com relação à variedade, a gente tem que olhar o que as características vegetativas e produtivas. Porque se o café vegeta bem e produz bem, né? Tem que ser analisado por um técnico, mas o que é mais importante é a produtividade, o vigor, que está ligado, que garante a produtividade. O vigor é a capacidade da planta se recuperar depois de uma safra alta, ou depois de um estresse hídrico,
depois de um ataque de pragas e doenças. Então, ele garante a produtividade a médio e longo prazo. O porte da planta facilita o porte baixo, facilita bem o manejo, na poda, no controle. Resistência do capeiro, ultimamente, está muito importante, porque as doenças e as pragas estão ficando meio resistentes aos produtos. E, finalmente, a maturação, qualidade do fruto, porque... Mas isso no café arábica não tem muita diferença, né? A tendência é de uso de novos materiais genéticos, adaptados à região e ao produtor, onde tem que considerar a condição de clima, solo, o nível do produtor. Às vezes, uma variedade resistente, que não seja a melhor, mas um produtor que tem um nível de tecnologia baixo, não usa muito defensivo, etc., às vezes aquela variedade se adapta, né? Já um produtor de alta tecnologia pode usar as variedades mesmo suscetíveis. Lógico, com a variedade resistente já vai ter economia. Então, nos ensaios regionais, a gente tem avaliado isso, tem dado uma segurança para os consultores, o pessoal que vai recomendar. Tem uns consultores mais medrosos, menos medrosos. Eu acho que o agrônomo tem que ter um nível de inovação. Para ficar no mesmo, deixa o produtor, não precisa do consultor, não precisa do técnico. Aqui vai uma crítica ligeira, a gente sente isso na prática, né? As variedades, hoje, nas regiões frias, a gente tem que dar preferência a esse material, que produz bem. O catuai, na região muito fria, tem muito problema de maturação desigualada, florada, tardia. A gente tem dado prioridade ao material que é mais tolerante a pomas coquita e algum material que tem tolerância também a pseudomonas. O material que está indo melhor nessa região é o catucaí amarelo 2SL e o 2015, são bem tolerantes. O 785 na região, principalmente pela maturação. O japi, que é muito resistente à poma e à ferrugem. E pode também plantar esse material que é para produzir um café um pouquinho melhor, de qualidade, que o Icatu 3282 e o Bourbon amarelo. Sempre o pessoal que cuida mais e sempre com o sistema de esqueletamento. O Icatu sem esqueletamento, ele não é um bom café. Então, a região muito fria, de maturação muito tardia, pode trabalhar com esse material de maturação mais precoce, mas sempre condução com esqueletamento. E região mais sujeita a déficit hídrico, e o cara às vezes não tem irrigação, a gente tem um material mais tolerante. O acauã, asa branca, que são uns acauã, o IBC Palma 2, o catucaí vermelho, azulão, e o siriema, que a gente já está começando a distribuir a semente, que é um material resistente, bastante resistente à seca, resistente à ferrugem e o bicho mineiro, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, na região fria, com foma. Então, você vê aqui a quantidade de ramos atacados, um 2SL, e a produção de 70 sacos, o catucaí e o catuai bem menos, né? Aqui é no sul de Minas, na região de Carmo de Minas, também é região muito alta. Você vê aqui o número de ramos atacados menor no 2015 em relação aos demais, a caiá, catuai. E a produtividade média, consequentemente, é maior, porque a poma é uma doença que ataca diretamente a floração, a frutificação, então, ela, no mesmo ano, ela derruba a produção, né? Aqui já é a inoculação. A inoculação foi feita lá no biológico, pela doutora Flávia. Você vê um material de japi, por exemplo, pegou só 2% da infecção. Os outros materiais chegou aqui 60%, o 2SL já foi para 20%, o acauã vermelho 4%. Então, mostrando que realmente existe resistência. Aí a gente vê, por exemplo, o japi, você não vê ramo seco. Você já vai para o catuai amarelo, aqui o IAC 39 já tem bastante ramo seco, né? Outra coisa em relação à seca, você vê o material com irrigação e sem irrigação. Aqui é o ganho de produção. Tem material que ganhou 222%, que por acaso é o Obatã,
que é um material que não é indicado. Eu acredito que hoje não é indicado em condição nenhuma, mas em condição de sequeiro, nem falar, né? Mas ele é um café bastante produtivo, produz bastante com a irrigação, a média de 10 litros por planta. Ele é muito produtivo, mas botou sem irrigação, né? Ele vem para 3 litros. Os outros tem o Zacauã, que é o próprio Catucaí, 2437. A diferença deu pouca. Então, existe material que é mais tolerante e menos tolerante. Esse é uma amostra do Acauã, na região de São Gotardo. Acho que foi o ano passado que deu bastante seco. Ele murcha, mas não queima o ponteiro, né? Então, a gente tem, na região um pouquinho mais quente, que é a temperatura de próxima a 22 até 23, a gente está plantando hoje café, que é uma região boa, com irrigação, a gente tem que usar variedade resistente, onde o controle é dificultado, especialmente plantios adensados, área morrada, cultivo orgânico. Inclusive, hoje um produtor aqui perguntou se o orgânico está dando lucro. O pessoal está vendendo bem, o preço está em 900 a R$1.000. O custo de produção aumenta um pouco, mas não é canto. Na condição de clima quente, a gente tem usado material de floração mais fácil, porque na condição de clima muito quente, para a arábica, você tem que induzir o estresse. Você tem que dar estresse para induzir a floração. E tem material como o Catucaí 2437 e o Sabiá, que praticamente não precisa dar o estresse. E também na região muito fria, ele dá uma florada mais igual. Então, e no futuro, qual a tendência? É usar híbridos com resistência múltipla, especialmente bicho mineiro e a ferrugem, que são os problemas mais críticos, né? Mas depois, se tiver resistência à broca, também a gente não tem ainda uma fonte boa nas espécies arábica e canela. Tem outras espécies, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, na região quente de Pirapora, o Sabiá dispara na frente, porque ele não precisa de estresse. O Icatu também é um café bom para lá, né? Você vê aí o Sabiá, e aqui na região, ele é um café bem produtivo na região quente, e na região fria, como eu falei, como ele estressa mais fácil, ele dá uma florada mais uniforme. Você vê, então, essa fotografia em relação a essa. Essa aqui é o material normal de Catuaí. Então, ele dá várias floradas, né? E o anterior, você vê, na mesma área, no mesmo ensaio, ele estressa mais fácil. O café, nessa região, ou muito frio ou muito quente, tem que ser um café que estressa para induzir rapidamente a floração, né? Aqui é o Siriema, o AS1, é um material amarelo, maturação muito precoce, que tem um bom vigor, é uma planta mais estreita, e tem que plantar um pouquinho mais junto, né? Aqui já é o Siriema clonado, são 4 plantas matrizes que a gente selecionou, a produtividade parecida com o Catuaí Mundo Novo, e tem, vocês estão vendo, o potencial de produção. Esse é um clone, é o VC4, são 4 plantas matrizes, esse é um clone de Siriema vermelho, né? Para o sistema, esse sistema semi-adensado, adensado, é muito importante. O café que tem uma boa arquitetura, normalmente uma planta mais aberta, uma boa maturação, boa capacidade de recuperação após a poda, resistência à ferrugem, tolerância seca, maior retenção do fruto na planta. O Guará, que é um café que vai muito bem aqui no Triângulo, que é um Catucaí 2015, ele tem essa capacidade de reter mais o café na planta. Lógico, o café depois de maduro, seco, cai bem na colheita mecânica. Ele não é impossível de colher mecanicamente. E boa precocidade de produção e boa capacidade produtiva por área. Agora, no sistema, esse é um material que vai bem na zona da mata, que é o Catucaí, e para o renque mecanizado, que é o que predomina aqui na região, tem que ter uma alta capacidade produtiva por planta, porque ele não vai plantar tão adensado. O vigor é muito importante.
Resistência ao bicho mineiro e à leprose, se possível. A leprose ainda não tem material. Porte baixo, para facilitar também a colheita mecanizada. E maturação mais uniforme, para colher mais frutos com a máquina, né? Sistema, o material que vai muito bem, esse material de arara, é o material hoje que a gente tem melhor, com boa produtividade aqui na região do Triângulo, na zona da Mata, no Espírito Santo, é um material que se adaptou a todas as regiões. É um material oriundo de um cruzamento natural entre aquele Obatã, que eu mostrei, que é um sashimô, que já tem um cruzamento com o catuai, teve outro cruzamento. Aí você vê, num sistema orgânico, o arara, e aqui no sistema orgânico, o catuai comum. A gente aplica 2, 3, porque não pode usar triazol, a gente usa cobre. O cobre é permitido na cafeicultura orgânica. Mas o cobre, hoje em dia, a gente tem que fazer muita aplicação, 4, 5, para aguentar o arroxo, né? O catucaí, na região da Bahia, aqui no norte de Minas, Machado Mineiro, a gente fala que é Bahia, porque o pessoal vai da Bahia para lá, né? O arara é um material, esse aqui na zona da mata. Aqui na região, o guará é essa parcela aqui da frente, que a gente está vendo aqui em São Gotardo, né? O arara, depois de 7 safras lá em São Gotardo, é um material que tem vigor, fruto graúdo e qualidade de bebida é o melhor que tem. Eu acredito hoje que seja melhor do que o Bourbon, porque é uma fazenda que dou assistência lá no sul de Minas. A fazenda não tem altitude muito alta, nunca teve bebida, pontuação de 85, 90 pontos, e esse café teve nessa área, entendeu? Então, ele é um café fruto graúdo, fava graúda e boa qualidade de bebida. E o principal, alta produtividade, né? Aqui na região de Coromandel, na segunda safra, é um material que produz muito, né? E, finalmente, aqui, o que a gente indica? Qual é a recomendação? As variedades disponíveis são muito boas, o Mundo Novo Catuai. A gente tem que introduzir gradativamente esse material resistente. A gente considera que esse processo aqui precisa ser acelerado. Deve, nessa fase agora, a gente tem que descartar esse material de baixo vigor. Uns Iapá da vida, que deu pouco vigor, já estão praticamente descartados. O próprio IBC12, para quem não cuida bem, é um material que tem menos vigor, está sendo bastante plantado. Com irrigação, com um prazo aí de 8, 10 safras, ele aguenta. Mas a região e o produtor ruim não entra nesse material com menos vigor, né? E, para facilitar e baratear a colheita, a gente tem que ter sempre um pouquinho de café precoce, médio e tardio. Infelizmente, o café precoce ele não tem uma variedade muito espetacular. Talvez a que vai entrar para valer precoce vai ser o Siriema. Ele é altamente precoce. Então, além desse vai ser resistente a bicho mineiro e a ferrugem, ele vai ter essa condição de começar a colher por ele já aqui na região. Agora, em março, eu poderia colher totalmente. Esse ano está adiantada a florada, mesmo no café comum, que deu uma florada em setembro, né? Aqui, então, a gente tem o resultado, por exemplo, do arara, em vários ensaios. Em várias localidades, o negócio é 3, 5, 6, 9 safras, em várias localidades, em Minas, e em Minas, praticamente, no sul de Minas, na zona da mata, né? Aqui na região de São Gotardo. Então, no ensaio, que tem vários itens, normalmente tem mais de 30 itens, ele vem em primeiro lugar na maioria dos locais, quando ele não entra em segundo. Na média, está em segundo, uma média de 52 sacas. O padrão do ensaio sempre é um catuai, ele fica em quarto, 12º, na média ele está em 19º, e com a média de 37 sacas. Então, depois de uma prova dessa, então a gente não pode ficar repugando, não, porque ele não sabe o que é que vai dar, né? Aqui é um outro material, inclusive ontem eu fui lá dar uma olhada no campo aqui da Arca, aqui em Araguari,
que é um material que a gente lançou esse último ano, o ano passado, no final. É um acauã amarelo, um acauã híbrido. Então, a gente tem aqui o padrão do IAC15, um catuai vermelho. São 5 safras que a gente tem controlado lá até o ano passado. Deu uma média de 47. Ele deu uma média de 73 sacos. Um vigor espetacular. Aqui tem um Mundo Novo 476/4, está com 41. O Arara que está com um pouquinho menos. É cafeicultura de sequeiro, né? Mas está em segundo lugar, né? Aqui a gente vê aí o Reginaldo, pessoal, que olha aqui. Daqui para trás é o acauã, mas a gente chama aqui é o Mundo Novo. Então, vocês veem, aqui já a planta está sentindo, né? Aí, é de sequeiro, então esse acauã é muito resistente à seca. Aí a parcela do Mundo Novo, né? A pá de vigor que eu falei, o material que tem pouco vigor, na hora que recebe, a porcentagem de rebrota é muito pequena. E quem tem café hoje vai recepar, vai esqueletar, então tem que ter capacidade de rebrotar, né? Aqui só para mostrar a diferença de maturação, um café que amadurece cedo, na primeira aqui já tem, praticamente é bom para colher, o catucaí em seguida, aqui o catuai e o acauã são bem tardios, né? Na outra época, esse aqui já passou da época de colheita, né? Porque praticamente não ficou quase verde. Esse aqui já chegou na época, esse aqui ainda está permitindo esperar um pouco, e aqui tem um pouquinho, aqui está com 20% de verde, aqui com 26%, né? Então, você já colheu esse café, principalmente quem tem colhedeira mecânica. Hoje em dia, muita gente está lançando mão de aplicar etrel, que é uma coisa mais ou menos, não é? Ajuda, mas não resolve a questão, né? E para finalizar aqui, qual a vantagem da variedade resistente? Reduz o custo de controle e diminui o custo de produção. Evita perda de produtividade, porque a gente nunca consegue controlar 100%. Reduz o desequilíbrio que ocorre sempre por fungicida, no caso de alguns fungicidas, desequilibra para ácaro, para outras coisas, diminui o problema ambiental e viabiliza o controle em região de topografia diversa, sistema densado, pequeno produtor, né? Aí, para mostrar, esse é o catuai amarelo IAC 32, é um catuai bem plantado aqui na região, muito bom. Aí, antes da colheita e depois da colheita. Isso com controle no solo e mais 2 foliares, né? Agora, o catucaí amarelo, com uma no solo e uma foliar, antes da colheita e depois da colheita. Aqui o japi, só com solo, porque ele é muito resistente, ele é praticamente imune, antes da colheita e depois da colheita. Então, o que facilita? Nesse caso, a gente só colocou solo para fazer o efeito hormonal, o efeito tônico, né? Bem, um outro assunto que eu trouxe muito rapidamente, que é importante, que a gente está melhorando bastante, é o manejo da poda. Então, hoje a poda é considerada uma tendência para facilitar, economizar nos tratos, não simplesmente por podar. Para você reduzir a safra, em certos períodos zerar a safra, né? No passado, a lavoura era cultivada 100 anos sem podar. Hoje em dia a gente explora praticamente por no máximo uns 20 anos. Mesmo assim, com sempre algum ciclo de poda, 1, 2, 3, 4. E então a finalidade hoje é manter ou recuperar a produtividade, combinando com facilidade no trato, né? Tem vários problemas hoje que levam à condução de poda, eu não vou falar todos, mas é um maltrato, a própria idade das lavouras, ataque, pragas, doenças, fechamento, altura excessiva, perda de ramagem. Isso aqui está sendo muito importante na região que mecaniza. A colhedeira vai, com o tempo, e a mecanização vai reduzindo bastante o número de ramos laterais. A gente tem que prevenir um pouquinho, começar a podar um pouquinho mais cedo para multiplicar esses laterais, senão vai ter que levar na recepa. Dar de trato na colheita, para facilitar a colheita.
baixa produtividade. Então, o que eu trouxe aqui foi coisa que vocês já conhecem, é muito importante a época. Quanto mais cedo a gente poda, melhor é a produtividade inicial. Na segunda há uma recuperação, mas você que vai fazer safra zero, em seguida você vai podar. Então, tem que podar quanto mais cedo depois da colheita, melhor. Aqui está mostrando graficamente as podas mais cedo na primeira safra. Na segunda, como produziu muito, aí vai produzir pouco. Mas aqui a gente ia zerar a safra. Aqui produziu, você podou tarde, você produz pouco aqui na coluna vermelha, mas no outro ano você recupera, né? Aqui já é Catuai, né? Aqui está mostrando que quando você poda cedo, o ramo cresce muito, tem muitos nós para produzir. Quando você vai podando mais tarde, o crescimento é 2, 3, 4 nós, né? Só, né? É importante, isso que eu vou falar aqui, a condução de broto, a gente pode fazer de várias maneiras, mas o que a gente está usando mais hoje, principalmente pela dificuldade de mão de obra, é fazer um recorte mecânico, porque não exige mão de obra. É a condução com desbrota total por recorte. É o sistema mais recente, a gente tem ensaio mostrando que é o melhor retorno produtivo e não tem custo da desbrota. Isso para material de porte alto. O porte baixo, tipo Catuai, outro material, não precisa desse recorte, porque a brotação, ela cresce pouco. Então, e dá tempo de amadurecer os nós e produzir naquela área bastante. Então, no caso de Catuai, você esqueleta e decota, aí não precisa desbrotar nada. No caso do Mundo Novo, a gente está fazendo o recorte cerca de 6 meses depois que dão mais ou menos 8 nós, você vem e recorta, eu vou mostrar em seguida. Então, aqui está, no recorte, na brotação superior, mais ou menos 40 centímetros acima do que podou. Você vai olhando os nós, como vão crescendo os nós de ramo lateral. E você vê que aquela parte que vai crescer ali para cima, vai produzir só no outro ano. Como você vai decotar de novo, aquilo ali é supérfluo. Você está produzindo, gastando energia sem necessidade, né? Aqui, ó, a testemunha. E quando a gente vai podando, você vai tendo um aumento de produção quando você vai aumentando, né? Essa aqui está melhor. Essa aqui está mostrando o tipo, você cortou aqui, depois você corta aqui em cima. E aqui está o resultado. A desbrota total com recorte baixo e recorte alto. O recorte alto sempre é melhor, por isso você podia cortar aqui novamente, mas você vai aproveitar essa área aqui para produzir mais. Aqui produziu mais 7 sacas por hectare nesse crescimento que você obteve, um crescimento novo, que dali para cima não vai produzir mais, né? Então, aí dá para ver onde recortou em cima, né? O primeiro decote e o segundo decote, né? Aqui está mostrando a mesma coisa. É um ensaio meio complicado, eu vou mostrar só esse aqui. Quando conduziu, tem vários sistemas aqui, com 2 brotos, tirando tudo. O que deu o melhor resultado da média foi aqui, com desbrota total. 44 sacos na média. É um café velho, esse na alta só deu 70 sacos, né? A gente vê aqui o que zerou, né? Com desbrota total deu 85, né? Aqui a lateral. A lateral, quanto mais comprida, quanto mais alta a poda. Aqui na zona da mata, o pessoal costuma fazer a poda de 1 metro, então ela produz menos. Mesmo 1,5 metro é pouco. Mas aqui, considerando que o café é adensado, até está mais ou menos, então aumenta. E quando faz a 30, 50 centímetros, aumenta mais. Então, o esqueletamento um pouquinho mais longe e mais alto, essa condução de desbroto total é café esqueletado em torno de 2 metros, 2,20 metros, é decote alto, né? Se você for
esqueletar e decotar baixo, e você tem que conduzir o broto novo. Então, é um esqueletamento bastante alto, né? Aí, ele fica praticamente capado em cima, então toda a produção, toda a energia da planta vai ser usada nos ramos de produção. O crescimento superior que ia crescer para o ano seguinte, você não vai utilizar, então você tira fora, né? Aí o seguinte, não, o café perdeu a saia, não pode esqueletar. Então aí está um exemplo de uma lavoura que normalmente a gente ia recepar. O produtor pequeno, eu fiz até um artigo, que a gente divulga aí no Procafé Online, porque o produtor pequeno gosta de recepar. Um pouco para plantar feijão, plantar milho, mas o caso aqui é produzir café. Então, é o seguinte, essa lavoura, pouco ramo lateral, quase não dava. Agora vamos ver o que aconteceu. Ela já vai melhorando, já vai melhorando. A gente usa uns brotos de baixo, vai melhorando, já está virando lavoura de novo, né? A gente aproveita uns brotos que saem de baixo, tem gente que capa esses brotos, né? Esses brotos que saem do tronco. Então, é o seguinte, hoje em dia é difícil, só em último caso que você vai lá embaixo. Vem mata, você vai aplicar, mata os brotos da recepa, demora 2 anos para voltar, né? No manejo de praga, eu vou passar muito rápido, quem tem visto, ó. Dificuldade eficiente nos produtos para broca. Esses novos ativos vêm sendo introduzidos gradativamente, mas a gente não tem ainda, na prática, ainda um bom produto. O que saiu ainda não foi adequadamente substituído. Questão de preço, questão de eficiência, as duas coisas. Tem havido desequilíbrio e resistência no ataque de bicho mineiro. O produto que vinha bem não está controlando mais. O controle da ferrugem, o produto via solo, o efeito tônico é perfeito. Agora, o efeito de controle da doença praticamente não existe mais pelo produto de solo, né? Tem que reforçar, complementar com a foliar, é obrigatória. O efeito tônico é muito bom, a gente precisa complementar. Tem havido muito escape da ferrugem tardia, então tem que ajustar os programas foliares e aumentando um pouquinho a dose, e principalmente a época mais tardia, porque está continuando um pouquinho mais quente e chuvoso, a gente tem que entrar um pouquinho mais. E tem havido surto de leprosa aqui no Triângulo, é muito crítico. Foma esse ano ainda está pouco, mas ainda não entrou o período agora mais frio, né? Pseudomonas esse ano deu bastante. Lagarta é função do desequilíbrio, principalmente com o clopirifos. O clopirifos está sendo usado muita aplicação em muita dose alta, além da dose de registro, não tem ninguém no Ministério aqui para ouvir, mas está desequilibrando muito para a lagarta, né? Eu acredito também um pouquinho para o bicho mineiro, apesar que ele controla um pouco o bicho mineiro, mas está. E finalmente, isso que eu falei no início, maiores áreas afetadas por nematóide e novas espécies, cuidados adicionais. Muda a área, plantio. A gente precisa ter, já tem material resistente à disposição, tipo o IPR-100, tem outro material que a gente está desenvolvendo a partir do híbrido de sabiá, que já está quase em fase, mas daqui um pouco vai começar o negócio de muda enxertada, como ocorre no Paraná e na região de nematóide bravo. Tem paranaense aí na área de arenito, né? O tratamento de solo. Você tem aqui o ciproconazole, né? O ciproconazole mais azox, e tem aqui, a testemunha ficou em 2 anos em torno de 70% de infecção. Quando você usou o ciproconazole só no chão, ficou a fase de 40%, um controle pequeno. Quando você complementou, aí já reduziu, né? Na ferrugem tardia, a gente tem tido problema no sistema com 2 aplicações,
Hoje em dia, praticamente nenhuma empresa recomenda mais as duas, porque a segunda fica muito cedo. Começa em dezembro. Com a segunda em fevereiro, ela não está para o final do ciclo, né? Aí dá essa ferrugem que dá no final da ponta. O ciclo de ferrugem, normalmente, ele evolui mais aqui no final. A gente tem que controlar até aqui em março, praticamente, para não deixar dar esse pico aqui em cima, né? Esse aqui, ó, um controle, é um trabalho que foi feito pela Syngenta mesmo, em dezembro e fevereiro, e o tiamoxicilano no solo. E o ciproconazole em novembro. Então, veio fevereiro, março, abril, quando chegou aqui em maio, foi por 45%. Quando você colocou uma adicional aqui, em abril, manteve a ferrugem baixa, né? Esse aqui a gente fez, olha, em dezembro e fevereiro. Já a ferrugem aqui não foi tão alta, mas já deu uma diferença. Quando a gente fez fevereiro, dezembro, fevereiro e março, ou janeiro e março, uma dose um pouquinho maior, a gente fica controla. Mesmo se a gente acertar na mosca, mesmo uma pulverização, para não matar o mosca aqui, acertar na mosca, não é no mosca, a gente consegue mesmo com aplicação. Só que a gente tem que aumentar bastante a dose. Quem esqueceu de aplicar lá na frente, você tem condições. Aumenta a dose, dá um efeito de choque, reduz o inóculo, e ela não tem mais tempo de evoluir. A ferrugem é fácil de controlar, o período é bem curto, né? Mecanização. Aqui eu vou passar rápido, tem a tendência de ampliação, reduz bastante o custo de produção. Hoje em dia a gente tem um bom suprimento maquinário, toda vez que a gente vem aqui tem uma máquina nova, uma adaptação, tem umas que estão... A única coisa que eu reclamo é que o custo está muito alto. O custo Brasil, talvez imposto, uma série de coisas, a própria mão de obra, o rendimento está muito alto. Um trator hoje, mais ou menos, pequeno, é 100 mil. Um implemento aí para podar o café é 70 mil. Né? A máquina de colher, tem máquina de mais de 1 milhão. Né? Então, é realmente assim, vamos ver se o preço do café acompanha, né? A gente está, inclusive, eu vou passar muito rapidamente, uma adaptação em zona montanhosa. Zona montanhosa, nós estamos fazendo o seguinte, a gente está terraceando, no caso aqui é pequeno produtor, nós estamos terraceando e estamos plantando aqui entre um terraço e outro, né? A gente pode fazer com boi, depois passa o trator, pode fazer com trator operando de ré, que é o mais comum. Aí é uma área toda terraceada e plantada. Aqui a gente está vendo, aqui a gente fez o café, ou você terraceia antes do plantio, ou nesse estágio um pouquinho, ainda está um pouquinho cedo. Costuma tapar algum pé de café. O bom é o café com 2 anos, e você pode terracear depois do plantio, né? Aí você vê uma área já bem inclinada, com um terraço, não atrapalha o café, corta a raiz, mas compensa muito pela quantidade de terra que você coloca da área de cima. Você aumenta a área de terra que vem aqui de cima para baixo, né? E o café também não é bobo. Ele vê que tem um barranco, depois, devagarinho, ele passa por baixo, né? O custo por hectare depende da declividade. A declividade muito alta eleva até 20 horas de trator por hectare. O trator está em 130 e 140 reais por hora. Declividade de 30, um pouquinho de 30, em torno de 30, um pouquinho acima, aí já vem para 10 horas por hectare, o rendimento, né? Aí já o terraço consolidado, o sistema que está usando mais hoje é com um trator de esteira estreito, esse aí que está, esse custo que eu falei. Está variando de 10 a 20 horas por hectare, né? Aí já vem a máquina de colher. A máquina de colher é uma máquina tipo a coquinha, só que ela recolhe embaixo 70% e joga num big bag. Ela tem uma meia esteira e coleta. Ela tem um pano do outro lado que o café bate e volta, então colhe e recolhe
derriça muito bem, derriça igual ou melhor que as máquinas grandes, só que não recolhe todo, né? E, para finalizar aqui, uma experiência que se aplica na região de pequeno produtor, mas também aplica aqui, né? É o seguinte, a colheita depois do esqueletamento. Você esqueleta o café. Se é um produtor pequeno, ele pode esqueletar, deixar 20 dias no campo, depois chegar lá, bater o café com a vara em cima do pano, né? Se o produtor grande não tem máquina de colher, ele pode esqueletar e meter a roçadeira em cima e recolher o café no chão. A roçadeira não faz nada com fruto, ela só destrói. No caso da colheita com manual, que seria o que vai ser mais utilizado, a gente obteve o seguinte rendimento: 2,8 litros por minuto contra a colheita tradicional 0,8. Sendo que aqui ainda tem o trabalho de esqueletar. Então, o café já fica esqueletado, com o trabalho de esqueletamento e a colheita do ramo batido em cima do pano. O pano a gente coloca uma tela em cima, uma tela plástica, que você bate e depois você coloca a tela de lado, tira os galhos fora. Então, os frutos passam pela tela, ficam em cima do pano, né? Aqui é a mesma coisa, é quem cortou, desprendeu os frutos usando vara. Aqui é uma colheita com vara direto, mas sem esqueletar, porque o café que vai esqueletar, você pode reduzir um pouquinho a última adubação, não demasiado, um controle, a última você pode relaxar um pouco, desde que você vai esqueletar cedo. Essa desfolha que dá com a colheita mecânica, com qualquer tipo de colhedeira, você vai esqueletar em seguida, é quase imprescindível você esqueletar no mais curto prazo. Se você for demorando tempo, a gente fez esse ano um trabalho, algum ramo vem morrendo na ponta. Então, você às vezes perde uma parte que você ia aproveitar para brotar. Então, quando você judia da planta, seja na nutrição, no controle de praga e doença, você mete a máquina para tirar de uma vez, às vezes com uma velocidade pequena, uma vibração grande, você quer tirar o café mesmo. Aí você sempre estraga um pouquinho mais a planta. Aí você vai esqueletar, não teria problema. Só que esse esqueletamento, está vendo que tem que ser o mais próximo disso que você fez. Porque senão parece que a planta vai perdendo a reserva dela. A reserva da planta de café é praticamente 80%, 90% é a folha, né? O ramo fica com pouca reserva, a raiz fica com pouco, então você perde. Aí está mostrando o que é. Isso no manual, vai uma esqueletadeira e vem a turma atrás batendo. E era isso aí. Agora a gente está à disposição, não sei se tem tempo, acho que deu 1 hora, né? 1 hora e pouco. Desculpe a correria, eu tenho que viajar agora, que amanhã eu vou fazer uma palestra lá na terra dos capixabas, lá em Una. Terra de gente brava. Né? Tem tempo aí para alguma pergunta? Tem tempo, depende da sua disponibilidade de tempo. Aqui, ó, quem não pegou tudo, é só pagar 100, que está tudo aqui dentro. Eu acho que é o último que eu vou fazer, que ultimamente não estou muito bom, meio adoentado, então estou um pouquinho desanimado. Então, tem que aproveitar a última edição, viu? Imagina, Matiello, você vai ficar com a gente muito tempo ainda. Pessoal, nós temos um tempinho ainda, fazer umas 5 perguntas, pode ser, né, professor? Eu acho que você tinha que disponibilizar pelo menos 1 quilo daqueles cafés muito carregados lá, para a gente ir testando eles lá onde que a gente acha. A gente abre, então, para 5 perguntas aí. Aqui o Elvésio com a primeira. Meu prezado Matiello, com a sua bagagem, a sua experiência, apesar de tão jovem, mas que pode trazer tanta bagagem, e você como um bom capixaba que está voltando agora lá para fazer a palestra, como é que você vê essa situação da cafeicultura irrigada no nosso Espírito Santo? Aqui tem uns outros colegas aqui, lá de Nova Venécia e São Mateus.
Vai depender muito de São Pedro, porque a irrigação lá, o Conilon hoje, ele é mais dependente da irrigação do que o próprio arábica, a cafeicultura no geral, né? Logicamente tem arábica em região que é muito marginal, ela é praticamente Conilon, mas Rondônia, sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, são as 3 principais áreas, hoje estão praticamente dependendo, praticamente 100% de irrigação, nem que seja uma irrigação de salvação, né? Na florada, na granação dos frutos, eu vejo com dificuldade. Tem gente em outra região que está plantando por conta, achando que lá vai piorar. Vamos ver se São Pedro volta. Mas, desde que eu nasci lá, eu só vejo os rios secando, as águas secando, desde que eu era moleque, afogava no rio. Hoje você passa pela canela, entendeu? Então, as fontes de água, no geral, na região, vem reduzindo, desde que eu tomava banho pelado lá nos rios, pequeno, de lá para cá só vem reduzindo. Eu acredito, eu confiava que seja um negócio ciclo. Tem muita gente, o Molion fala que é um ciclo. Daqui um pouco vai esfriar, vai chover mais de novo. Mas eu tenho minhas dúvidas. Nós estamos desenvolvendo um polo novo, em pequena escala, no sul de Minas, na região, que é a região do café Conilon, para a área que não bebe o café, a região da Bacia de Purna, que é muita umidade, na pé da sua terra, ali de Alfena, a região ali de Minas, ali da região mais quente de Minas, né? O pessoal já está vendo. A zona da mata, o pessoal de 500, 400, 600 metros de altitude já está entrando no Conilon, porque o arábica, sem irrigação e muita área de montanha, não dá para irrigar, né? O Conilon é uma opção para área um pouquinho mais alta, que não tem condições de irrigar. Inclusive, a cafeicultura lá da Bahia, a região tradicional da Bahia, eu vejo com preocupação. Tomara que volte, e o pessoal precisa do café, uma região que depende do café, né? Mas, se subir um pouco, eles mesmos têm região que é um pouquinho, dentro do Espírito Santo, tem a região que é a transição do arábica para o Conilon. Essa região vai poder substituir parte dessa região pior de Conilon na seca, né? Parabéns e obrigado. 2 perguntas. A erradicação do café, quanto tempo teve que ficar 1 ano, 2 anos plantando outras culturas? Café de 30 anos que foi... Não, e a segunda pergunta, você podia falar um pouquinho sobre esse semi-adensado, a questão do manejo? Não, a substituição do café para brasileiro, o ideal é deixar algum tempo, mas a gente quer, às vezes você não tem a área, planta em cima, o ideal é deixar 1 ano. A área que tem o nematóide comum não é muito problemática, e mesmo porque você pode colocar uma variedade suscetível. Tirando o problema do nematóide, os outros não tem problema não. Você tem que, às vezes, ver um equilíbrio, como está o solo, para não desequilibrar, porque às vezes já tem alguma coisa. Tem que ter um cuidado tecnológico. Mas a maioria hoje já arranca e planta em cima. Mas um cuidado de 1 ano seria bom, mas não é necessário. E o manejo do adensamento, hoje a gente está fazendo um adensamento para manejar mais com safra zero. Só que no caso do adensado, com menos de 2, 2,5 a menos, você entrou no safra zero, você não pode sair dele. Porque se você sair, ele fecha imediatamente em seguida. Entendeu? O melhor sistema de manejo para o adensado é tirar 2, 3, 4 safras, dependendo do espaçamento, enquanto ele está novo, e depois entrar no safra zero. Você esqueleta, produz, esqueleta, produz, esqueleta, produz. No adensamento, a gente corta um pouquinho mais baixo para poder entrar a luz, né? Qual o melhor espaçamento para entrelinha de adensamento? Na entrelinha, hoje a gente está, com esse sistema, a gente está fazendo mais propaganda, desde 2,5 a 3, é um semi-adensado.
para ele durar um pouco mais tempo, facilitar o manejo, dá para mecanizar, entendeu? Com a máquina automotriz você pode colher, né? Hein? No Cerrado tem. A gente trabalhou muito em toda a região, ensaios nacionais a gente fez. Sul de Minas é Cerrado, a gente foi o que a gente trabalhou mais. A gente fez o espaçamento progressivo. Hoje a gente não faz muito ensaio, porque já está praticamente definido, né? Não está precisando mais pesquisa, mas isso é perfeito. O Rogerinho tem uma pergunta interessante para você aqui, ó. Onilon. Não, para os dois, tanto para a canefra como a arapa. Por que a transgenia evoluiu nos grãos cereais e não evolui nessas espécies de café que a gente vive disso? E outra pergunta, eu tenho visto lá na região do Espírito Santo a poda programada em arábica. Eu não mexo com arábica, mas eu gostaria que você comentasse isso, só para a gente ver que eles estão falando isso lá no... Poda programada para arábica. Eu estou vendo o Verdinho falar isso lá, eu queria saber a sua opinião, eu não mexo com isso. Não, sobre a transgenia tem até outros colegas aqui, cadê o Mazafera, que trabalhou lá no agronômico? Tem. A gente, assim, a transgenia não está sendo necessária no momento. Já foi feito, mas há um pouco de restrição no comprador. Eu senti isso aí. De vez em quando, eles mandam a gente fazer um atestado que o café não é transgênico. Ainda continua. No caso do milho só, não tem outro jeito. Não tem outro jeito mesmo, tem que comer a transgênico, senão os bichos comem tudo. O café ainda tem muita fonte natural para incorporar, entendeu? Talvez ainda não foi muito necessário. E outra coisa é o seguinte, as empresas não entram, porque na soja e no milho vende a semente vende até 2 vezes por ano, né? Com 2 cultivos por ano. O café vai vender a semente cada 20, 30 anos, então não vai dar dinheiro, né? Cirema não tem. No Brasil não tem nenhuma. Tem um fator de transgenia que é muito importante, mas esse está patenteado por uma empresa estrangeira. É o de antietileno. Então, o café chega maduro, chega assim, verde, grana, e não amadurece. Aí é obrigatório se aplicar o etrel para ele madurar. Mas aí tem uma vantagem, já tem alguns produtos também antietileno no mercado. Mas, assim, que você vai ter uma maturação só. Esse fator seria muito importante hoje, para você ter uma colheita só e tudo maduro. Mas o fator foi patenteado por uma empresa estrangeira. Então, a gente não pode usar ele aqui, na prática, né? É resistente à lagarta, que é o BT, tem café BT, já. Foi produzido na França, tem teste aqui na Guiana Francesa, como que chama a capital aqui perto do Brasil. A Guiana Francesa tem teste desse material, que a gente já teve aqui internamente, mas não teve assim, muita necessidade. Através desse café racemosa, a gente está cuidando. A outra é a segunda. É uma coisa nova, muito trabalhosa. Eu acho que na cafeicultura geral não vai pegar. Lá um ou outro vai fazer. Aí tem que conduzir várias hastes. A condução de haste no início é vantajosa, mas em seguida fecha tudo. Eu acredito que a tendência hoje, para a cafeicultura de montanha, é mais o esqueletamento. É fácil, economiza, tira esse negócio de produzir pouco. O outro vai produzindo as pontas. Mas a cada 4, 5 anos você tem que trazer embaixo, porque você tem que renovar. O próprio Conilon, a poda programada, você vai perder. Você tem a média, você cada 4 anos, você perde uma e meia safra, né? Ok? Então, eu vou fazer uma... Acabou? Perdão, vou fazer a última pergunta, então. Você mostrou umas plantas ali que devia ter uns 15, 20 litros de café cada uma. Como proceder com a adubação dessas plantas? A gente segue com as tabelas normais que a gente tem ou tem alguma coisa de especial? Porque ali tem muito café. Pergunto para o Santinato, ele manda botar 800 kg de N. Pergunto para o Matiello, não aumenta muito, porque acontece o seguinte, tem um pessoal, que é o Gui,
que ele diz que produz café muito e no outro ano também. Isso eu estou duvidando. Tem um trabalho da Embrapa, do Guerra, ele não está aqui, que depois a gente não replica esse trabalho. Replicar é uma linguagem meio... A gente não consegue reproduzir. Que bota 400 quilos de P2 ou 5 por hectare e o café produz todo ano. A gente fez no Procafé, o pessoal do IFES, de Machado, Muzambinho fez, ninguém conseguiu fazer novamente. Mas vamos dizer que desce. Mas aí tem que fazer uma fábrica de... Tem o pessoal do Iurim, do Super Simples, do MAP, tem que fazer uma fábrica só para o café, porque 400 quilos, se fosse em super, dá 2.000 quilos por hectare, né? E a gente faz um vaso, bota o café, bota dose, fica. O normal é 0,12, 0,14% por cento de fósforo na folha, um nível bom. Você bota ele para 0,30, mas o pé de café, a muda não cresce 1 centímetro a mais, não tem ganho de peso. Não tem ganho de peso na muda, não tem aumento na produtividade, eu não sei como faz, né? Mas, especificamente, a sua pergunta é o seguinte, hoje a gente está colocando um pouco a mais de adubo, que a gente está perdendo muito. Com esse adubo que tem um aproveitamento melhor, porque você botar, vamos dizer que seja 80 sacos, vezes 6 quilos, dá 480. Tem a folhagem, você pode reduzir uns 70, 80 quilos, vinha para os 400. Se o aproveitamento for bom, você conseguir aproveitar tudo, essa adubação normal seria. Agora, tem gente que quer adubar muito na safra baixa. Isso não foi comprovado, entendeu? Hoje a gente está assim, quando você esqueleta o café zero a safra, é 50%. E por extensão, que a gente aprendeu com o esqueletamento, o ano de safra baixa, bota um pouquinho a mais, que vai ter um pouquinho de vegetação, não zera, não recupera muito aquela folhagem, aquele galho, não recicla. Então, um ano de safra baixa, a gente está botando 60% de uma adubação de safra alta. E no esqueletamento, 50%. É isso aí. Muito obrigado, Matiello. É sempre um privilégio, um prazer recebê-lo aqui em Araguari, contribuir com a gente com os seus conhecimentos. Obrigado, desculpa que vai durar a correria. muito. Desculpa não, a correria. Imagina, a gente é que agradece. Eu já estou meio velho, eu já estou mais corrido. É porque é muito assunto, a gente não sabe o que realmente um ou outro tem interesse, né? Aí, for fazer uma palestra específica sobre determinado assunto, a gente vai aprofundar mais um pouco. Espero que alguma coisa tenha servido aí. O nosso colega lá do Bafo da Onça, não sei? Lá de Viçosa, jogava bem basquete, jogava bem, é igual como é aquele lá do Warriors, lá o Stephen, um baixinho lá do Stephen Curry, como é que chama, um americano lá da NBA, esse é muito bom, né? Estava vendo ontem jogar, jogava mais ou menos, né?